Abre em Malaquias 3. Enquanto você abre, eu vou fazer uma breve apresentação. Alguns não me conhecem, meu nome é Marcelo. O pessoal me chama de Barba sem qualquer motivo aparente. Eu não sei porque eles falam isso. Eu moro em Brasília. Tenho uma esposa, Cecília, e 2 filhos, a Clara e o Davi. A Clara está aqui comigo. Levanta a mão aí, Clara. E o Davi está em casa, com a mãe. Não pôde vir. Servimos o Senhor, a igreja, em Brasília e na nação e onde Ele nos mandar. Amém? Estamos aqui a serviço do reino. Servimos dentro do ofício profético. Assim o Senhor nos levantou. Andamos no entendimento de Efésios 4, que o Senhor deu à igreja, ao corpo de Cristo na terra, homens, dons destinados ao aperfeiçoamento desse corpo. Amém? Então você já abriu aí, nós vamos ler. Aí diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Agora fica quente, porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Nós vamos parar aí. Malaquias 3, de 1 a 5. Pai, nós oramos nesse momento. Nós entendemos que o Senhor não só está nesse lugar, mas como o Senhor está sobre nós, os seus olhos estão sobre nós. O Senhor tem uma palavra para o teu povo nesses dias, Pai. Entrega a tua palavra para o povo. Não a minha, Pai, mas a tua palavra. Em nome de Jesus. Irmão, aqui nesse texto, você já conhece. Eu estou falando para gente aqui muito experiente. Você já leu Malaquias todo. Você já entendeu que Malaquias ele fala aos sacerdotes. E ele começa a apontar, por meio de uma palavra do Senhor, um sacerdócio desalinhado. Estava feio. Mas ele começa a falar aqui no capítulo 3. Ele começa a falar de Yeshua. Lembrando a você que esse livro é o último livro antes da vinda do Mashiach. Ele começa a falar assim: ele vai vir. Ele vem. Você está querendo que ele venha? E ele vem. Mas quando ele vier, ele vai vir como o sabão do lavandeiro, o testador. Ele vem como o fogo do ourives. E é nessa parte que eu queria me centrar um pouco. E eu já disse para vocês que nós não vamos falar acerca de Malaquias 3 só. Nós vamos usar outro texto para poder falar o que nós temos para dizer. Mas eu queria trazer você para um ambiente e fazer uma alegoria. Você já deve ter ouvido essa história. Eu já ouvi ela várias vezes, mas cada vez ela traz um novo significado. E eu quero trazer ela de novo. Alguém aqui é ourives? Trabalha com joia? Não? Seria bom que tivesse um aqui. Mas alguém sabe como é que se trata o ouro ou a prata? Como é que você purifica o ouro e a prata? É no fogo, irmão. Agora tu sabe exatamente como é que é o processo? Tu já viu? Tem até uma historinha. E essa história é verdadeira, porque ainda é feito assim nos dias de hoje também. Há outras formas de fazer, mais modernas, mas o princípio é o mesmo. Mas o fato é, para você que não sabe, não se lembra, o cara, o ourives, ele pega a prata, ele coloca no lugar. Eu vou falar de um ourives moderno. E ele se assenta, porque ele vai ter que ficar ali algum tempo. E ele fica olhando para a prata
e ele liga um negócio que é um maçarico. E aí ele aumenta a chama desse maçarico. E tem um lugar que a chama é mais quente. E ele pega e chega essa chama mais quente até a prata. E ele fica olhando para ela e vai esquentando, e vai passando um tempo. E vai esquentando. Mas chega uma hora que ele não tira mais o olho da prata, ele nem pisca. Porque se passar do tempo, ele estraga a prata. Mas enquanto aquele fogo está ali, na prata tem um bocado de minerais, impurezas, que estão sendo queimados. Aquele negócio fica pipocando ali, mas ele fica olhando lá. E como eu disse, ele espera um tempo até ficar bem quente. E alguém pergunta, quanto tempo ele espera? Como é que ele sabe que está pronto? É fácil. Na hora que ele bate o olho na prata, e a prata começa a resplandecer o rosto dele, está no ponto. Desliga o fogo. Isso é refinamento. Ele chama isso de refinamento. Por acaso nós estamos num lugar, numa conferência que chama Refinados. Descobri hoje que tem um trocadilho aí, tem uma, né? É um negócio assim bem profundo até. Finados, refinados. Tu pode viajar nisso aí. Mas o fato é que refinado quer dizer algo que passou por um teste para ser purificado e usado para um propósito específico. E é disso que eu quero falar. Quando eu estava refletindo, e esse refletindo a gente leia-se orando, acerca daquilo que a gente viria falar aqui, eu achava que eu já tinha uma palavra. E o Senhor falou, não, eu tenho outra palavra. E era meio óbvio, era sobre o refinado. Eu comecei a desenvolver essa palavra. Eu comecei a entender algo quando o Senhor começou a me falar sobre o momento que nós estamos vivendo na nação. Como que a gente não vai falar do que nós estamos vivendo hoje em dia na nossa nação? Você está aqui comigo, irmão? Comigo aqui, tá? Dorme não. Como é que nós não vamos falar do que está acontecendo hoje na nação? E algum tempo atrás nós estamos participando de uma movimentação acerca de eleições presidenciais. E se a gente for verificar, mais algum tempo atrás nós estamos participando de um movimento para tirar uma presidenta que estava no poder. Já não estavam mais satisfeitos com ela. E nós nos unimos em torno disso. Depois nós amargamos mais alguns 2 anos, cerca de 2 anos, um resto que nós estamos passando por ele ainda, um resquício que está difícil da gente aguentar. Eu não estou falando de partidarismo, ok? Eu estou falando de uma circunstância. Quero que você entenda isso. E se você é de um lado ou se você é de outro, você estava envolvido com isso. Não interessa. Você pode ser do lado que for, você estava envolvido com isso. Meu filho tem 6 anos. Ele estava envolvido com isso. Lá em casa nós não gostamos de política. Não. Não discutimos política. Não nos envolvemos com isso. Não. Mas ele estava envolvido? Porque todos estávamos envolvidos nisso. Mas se você voltar um tempo atrás, tem cerca de 1 ano, que se tem um rumor que a gente ouve dizer assim: o Senhor vai trazer um novo tempo para nós. Não é verdade? Quantos creem nisso? Amém, glória a Deus, eu também creio nisso. E nós temos ouvido isso: o Senhor vai soprar um vento favorável, o Senhor vai soprar um vento sobre a nação, e nós vamos entrar no momento que nós vamos ser prósperos, que tudo isso que está acontecendo vai parar de acontecer, porque o Senhor vai intervir. Nós oramos por isso, nós acreditamos nisso, nós ouvimos nisso, e nós acreditamos agora que estamos entrando nisso. E refletindo sobre isso, o Senhor falou: mas eu preciso que vocês saibam onde vocês estão entrando. E eu falo isso aqui agora, não só para essas pessoas que estão aqui sentadas, para vocês. Eu falo isso como quem fala ao céu de uma cidade. Profeticamente, eu proclamo aos céus da cidade de Goiânia. Eu proclamo aos céus da nação do Brasil. Eu libero essa palavra em nome do Senhor. E eu digo para vocês, nós precisamos nos posicionar de forma correta para que não haja
algum tipo de decepção. E eu quero levar vocês a acompanhar. E vai ser aquele negócio meio chatinho, que nós vamos dar uma olhada na palavra, que nós vamos devagarzinho nela, para a gente entender algo. Amém? Eu queria que você abrisse aí no livro de 1 Reis, capítulo 17. E você pode parar aí, no 1 Reis 17, pode deixar aberto. Ninguém usa mais a Bíblia de página, né? Então tá fácil. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Volta um pouquinho, leia aí o 16. Nós vamos ler aqui 16:33. Eu vou ler para ver se eu dou uma acelerada. Como eu nunca falei dessa palavra, eu não sei quanto tempo ela demora, mas eu vou ser rápido. 16:33. No 16:33 fala assim: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso aqui é grave, irmão. Acabe, a gente sabe, Acabe casou com Jezabel, né? A gente sabe quem é Jezabel, a gente sabe da treta toda. O negócio, irmão, é que aqui nesse versículo está dizendo que Acabe irritou a Deus, porque ele cometeu mais abominações do que todos os outros reis antes dele. Fica comigo aí. Sabe o que acontece quando Deus se irrita? Ele levanta homens de ofício profético, que tem autoridade de fechar e abrir o céu sobre homens que provocam a ira de Deus. Eu vou te explicar isso. Israel é um lugar santo ou não? Amém? Estão fechados nisso aí? Israel, a terra de Israel, Eretz Israel, o lugar de Israel, é santo ou não é? É, impregnado de glória, irmão. Jesus andou naquele lugar, tá? Alguns dizem, e eu talvez esteja dentre eles, que o jardim do Éden fisicamente repousou sobre aquele lugar. Isso quer dizer que Deus andava por lá na viração do dia. Esse lugar é impregnado de glória, ok? Amém. Acabe começa a fazer idolatria, adorar falsos deuses. Eu vou resumir uma parte aqui para você. Tu sabia que Jezabel, ela era filha de um rei assírio chamado Etbaal, tipo filho de Baal, e tipo esse cara começou a adorar de novo um deus Baal antigo, um deus antigo. E Jezabel era filha desse cara. E só para tu ter uma ideia do nível de Acabe, ele casou com essa mulher. Ele trouxe essa mulher, trouxe para dentro de Israel. Isso é uma providência do inimigo, porque o inimigo, ele quer usar de lugares onde tem o céu aberto, impregnado de glória, para fazer movimentação espiritual caída. Ei, você está comigo aqui? Você entendeu isso? Porque nós já entendemos que o mundo espiritual é neutro, irmão. É espiritual e ponto. É espiritual e pronto. Não, Marcelo, mas tem anjos e demônios. Eu não ia falar disso. Irmão, demônio é anjo caído. Eles foram feitos pelo Senhor. A matéria deles é do Monte Santo. Eles são feitos de glória, mas caíram. Eles não podem criar nada. E eles não andam segundo um ordenamento próprio. Eles andam segundo o ordenamento do céu, feito pelo Senhor. Então eles só podem se movimentar dentro desse ordenamento. Então essa degeneração dessa terra santa causou uma movimentação caída potente. Você está me entendendo? Ok. O Senhor cirou. Falou, não mais. O que ele faz? Ele levanta homens de ofício profético para bradar na terra o que ele decidiu no céu. O nome disso é profecia. Amós 3, 7 e 8 você já sabe de cor. Nesse tempo todo mundo já sabe de cor, não sabe?
O 3:8 eu sei que sabe, né? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará tuas palavras? Mas o 3:7 fala: certamente o Senhor Deus não fará nada sobre a terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Eu vou repetir: o Senhor não fará nada sobre a terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Não é isso? Então os homens bradem na terra o que Ele bradou no céu, porque venha aqui na terra como já é no céu. Amém? Então Ele decidiu no céu, não mais. 1 Reis 17:1. Olha o que Ele diz aí. Pastor, com essa voz aí, lê para aí, 17:1. Então Elias, um tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Amém? O que o profeta fez? Fecha o céu. Céus fechados. Cessa, acabou. Quando o profeta falou não haverá chuva nem orvalho, ele estava falando que Deus já falou: eu mirei, eu não quero mais essa movimentação aí. Aí o profeta fala: parou de chover. Porque esse é um sinal físico daquilo que o Senhor fez no céu. Fechou, céus cerrados. E o profeta de ofício, se o Senhor falou, ele tem poder para abrir e fechar o céu. E o Senhor levanta nesse tempo homens de ofício profético para fechar o céu. Lê aí o 2 e o 3. Eu posso ler aqui um pouquinho para não cansar a sua voz. Não dorme não, irmão, fica firme aí, vai dar certo. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Mesmo que Deus levante homens que têm poder de fechar os céus, em nome do Senhor, Ele levanta esses homens para uma tarefa específica. O fechar os céus é mais ou menos assim: para tudo, para tudo, vamos organizar. Mas aí vem a tarefa específica. Mas para uma tarefa específica existe uma preparação específica para a tarefa. Olha, no caso de Elias, tinha uma tarefa a ser feita. Ele tinha que, você já conhece a história, eu vou ler alguns trechos só. Expor a deidade falsa de Baal, por meio da atuação de seus profetas, os profetas de Baal, julgá-los com fogo e destituí-los. Essa era a tarefa que Deus tinha dado para Elias. Então veja, a tarefa de Elias não era fechar o céu e falar: para de chover. Isso era só o primeiro decreto: para. Depois ele tinha uma tarefa específica. Mas ele fechou os céus e ele foi direto fazer a tarefa? Não, se você conhece a história, a gente vai passar para outro trecho, que é um momento onde Deus vai forjar os homens de propósito, as pessoas de propósito, os profetas de ofício e outros tipos de homem. Eu estou falando de profético porque esse é o encargo que a gente caminha, mas eu vou falar de outros. Esses homens que vão trazer ordenamentos do céu para a terra. Deus usa uma ferramenta para forjar: pressão e fogo. Sou eu? Não. Ele usa pressão e fogo. A pressão gerada pelo fogo refina o elemento que está dentro do fogo. Você está comigo aí, irmão? Agora veja como é que começa esse processo. Nós lemos 17, 2 e 3. No 17, 2 e 3, depois disso, Deus manda Elias para o ribeiro de Querite. Ele manda ele se retirar do lugar que ele estava, que ele proferiu aquela palavra, e mandou ele se esconder num lugar. Então você imagina no meio do deserto um lugar que tem uma fenda. Lá embaixo tem um ribeiro correndo, e ele vai para esse lugar. Esse ribeiro se chama Querite. Você sabe o que significa Querite? Querite é o nome dado a um corte, é corte. Querite significa corte. Mas é um corte que se faz para a aliança. Você está entendendo? Sai sangue. Sabe a circuncisão?
sai sangue. Foi separado, isso é diferente. Então veja, um homem de ofício que já tinha poder para fechar os céus, foi separado para o Senhor durante um tempo num lugar. Vai fazer sentido para você, aguenta aí. Agora vamos lembrar o que tinha nesse lugar. Ou melhor, vamos falar um pouco sobre esse lugar. Quando você imagina que Elias foi para esse lugar, para Querite, ele foi com mais alguém? Lá tinha uma galera morando, uma comunidade muito feliz e alegre. Zoe, ministério Zoe, para ele frequentar? Não tinha. Era ele e ele. É um lugar que você vai sozinho, irmão. É uma separação. É um lugar onde Deus coloca você de frente para você mesmo, para você entender que para aquela missão que Ele te chamou você não é capaz, para que você possa depender dEle naquilo que vai ser feito. O nome disso é aliança. Isso é firmar uma aliança. Você acha que Elias já não tinha uma aliança com Deus? Tinha. Mas para a tarefa que ele ia fazer, Deus precisava reafirmar uma aliança com ele. Ele mandou ele para Querite, vou fazer um corte. Fez um corte nele. Vamos analisar mais um pouquinho Querite. 1 Reis 17, 4 a 7. Eu vou acelerar. Aí ele fala assim: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nesse tempo que Deus se separa, que Ele separa um povo, um homem, uma mulher, Ele providencia o alimento e a bebida. Sempre no fim do turno, início do dia. E sempre no início do turno, no fim do dia. Porque termina e começa com Ele no alimento do Senhor. De manhã e anoitecer. Ele sustenta. Agora veja que o meio de trazer o sustento Ele mesmo providencia e Ele mesmo faz, e você não questiona. E você deve estar se perguntando por que eu estou falando com isso. Você viu que são corvos que traziam os alimentos? Você sabia que corvo é um animal imundo segundo a lei judaica? Ele não podia tocar em corvo, mas quem trazia alimento era o corvo. Você sabia que tem uma linha de pensamento? Porque a palavra corvo aqui usada é oreb. E oreb é a mesma palavra para árabe. Então há uma linha de pensamento que diz que quem trazia o alimento para ele eram homens árabes, que de acordo com a lei judaica, impuros do mesmo jeito. O que eu quero dizer para você é que nesse momento de separação, o alimento providenciado por Deus é trazido por talvez alguém que pareça impuro. É total dependência de Deus, irmão. Você tem que saber quem foi que te mandou para lá, senão você não come. Você está entendendo? Vamos continuar. Essa providência que Deus traz, não se trata apenas dele afirmando que cuida como pai, mas essa providência é a segurança de que você não vai se alimentar de algo que não é propício para o desenvolvimento do propósito. Quando Sansão estava na barriga da mãe dele, o anjo foi avisar para a mãe: ó, tu está gerando algo que é do céu. Ela foi falar para o marido falou: quando esse ano aparecer, manda ele falar comigo. O anjo aparece para o pai. Primeira providência do pai de Sansão: se esse cara que vai nascer é do céu, como é que a gente alimenta? Porque o que é propósito de Deus tem alimento específico. Então quando Deus separa e alimenta de uma forma específica para o propósito específico. Você está entendendo? Só que isso ainda não é forjar o homem. Isso é só o firmamento de uma aliança. Passado o tempo de aliança, de circuncisão, aí sim, aí ele nos envia para um negócio chamado refinaria. Se você ler aí 1 Reis 17, capítulo 17, versículos 8 e 9, você vai ler que então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Cara, eu estou imaginando Elias todo feliz, porque eu estou comendo num lugar onde corvo traz minha comida. Ele me preparou uma viúva
que vai me alimentar. Mas logo que eu penso nisso, eu já penso o contrário. Eu falo, não, Elias não era tonto. Ele sabia onde é que Deus tinha mandado ele. Ele tinha mandado ele para Serepta, que é na terra de Sidom. Serepta fica em Sidom. Pensa comigo aqui, Sidom, se você for pesquisar, Sidom era filho de Canaã, que era filho de Cã, que era bisneto de Noé, cananita. Esse território dessa cidade era governado por Et-Baal, como eu já falei, pai de Jezabel. Deus manda Elias morar no meio do lugar onde se passou a invocar Baal, irmão. É tipo assim, estava ruim, vai piorar. Sacou? Tanto é que ele fala assim, te prepara aí, que eu vou te mandar para Serepta. Tu vai ver, no início ele fala, te prepara que eu vou te mandar para Serepta. Ele não achou boa hora nenhuma, isso aí, você pode ter certeza. Sabe o que significa Serepta? É a mesma palavra que eu li lá em Malaquias, para falar do fogo do ourives. Tsarefa. Sabe o que é tsarefa? Fornalha, refinaria, um lugar onde se funde metais. Sabe como é que você tira metal de pedra, irmão? Calor e pressão gerado pelo fogo. Muito fogo. Muito fogo. Foi para esse lugar que Deus mandou Elias. Então vamos lá. Você vai para um lugar, você é um homem, você é a igreja, você é nós aqui, mano, é nós. Que está habilitado como igreja para fechar e abrir o céu. É nós é a igreja. Aí Deus vai e fala assim, não, tu profere a palavra e eu vou te levar para um lugar para fechar uma aliança contigo, fazer um corte na tua vida, e te separa. Tu fala, tá ruim aqui, mas quando terminar isso aqui vai ficar bom. Porque Deus me levantou. Deus fala, não, te prepara que eu vou te mandar para a fornalha. Quem vai te sustentar vai ser uma viúva. Tu já sabe o resto da história. Eu não vou ficar lendo toda a história para a gente poder falar o que nós estamos falando. O fato é que ele foi para Serepta, que é o lugar onde se fundia metais. Por isso que eu comecei com Malaquias. Metal se extrai de pedra aplicando calor. Pedra que dá metal. 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas. Ok? Então é nós de novo. Está falando com a gente. Aí eu te pergunto agora, nesse momento específico, está calor aí, irmão? Aqui agora está calor, não tá? Bom. Eu quero te perguntar, na tua vida, está apertado? Fala a verdade. Dá uma pensada aí, só você, não precisa responder não. Está facinho? Eu sei, nós estamos alegres porque nós estamos no Senhor. Mas está fácil aí, irmão? Ei, eu vou perguntar aqui para o cara que é comerciante agora. Não é para chorar não, é só para tu pensar aí. Tranquilo? Para você pode até estar, mas olha para o lado, tá tranquilo? Tá bom, funcionário público. Tranquilo? Não, tudo bem, eu não vou falar de quem está trabalhando não. Para o estudante, como é que está na escola? Está facinho? Estou falando para o cara que está no ensino médio, 1º ano. Tá bom? Tá tranquilo, claro? Universitário, como é que está lá? Clima. Tá calor aí, irmão? Tá? Nós vamos contextualizar isso. Então o cara sai de um tempo de aliança que é difícil, solitário, ruim, vai para um lugar muito pior. Vamos falar desse lugar aqui, você vai lembrar de tudo que eu estou falando daqui a pouco. O sustento viria da mão de uma viúva que talvez tivesse dificuldade com o seu próprio sustento. Você tem que lembrar que essa mulher pertencia a um grupo étnico que era contra o reino de Deus. Sabe o pensamento do reino de Deus? Esse povo era contra. Foi para lá que ele foi. Agora vamos trazer para cá. Irmão, você sabia que nós acabamos de passar por um momento de firmar uma aliança com o Senhor? Pensa comigo. Poucos dias atrás, poucos meses atrás, nós nos unimos em favor de uma causa. Torno a dizer, eu não estou falando de partido, ok? Nós nos unimos em favor de uma causa. O nosso país, nossa nação estava entregue a formas de pensar contrárias ao reino de Deus. Nós, como igreja, então, nós nos unimos em intercessão, em adoração, em proclamação. Nós fechamos o céu.
Nós entramos num tempo de confirmar aliança com Deus. Vou te perguntar uma coisa aqui agora, na boa. Não é partidarismo, mas se você na última semana antes das eleições, você falasse, olha só, se você falasse assim, eu sou crente, o cara já sabia o teu voto. Mesmo que tu não votasse. Eu estou mentindo? Aí tu vai levantar e falar, não irmão, mas eu não votei nele. Ele falou, não, tudo bem, não interessa. Não interessa. Estava estreito, não estava? Aquele momento, e o momento que nós estamos até agorinha, ainda é querite. Deus está passando um corte em nós. Tu lembra do candidato sangrando? Aquilo é querite. Lembra que o corte é uma aliança? Você está entendendo? Você está comigo aqui, irmão? Tem alguém aí? Aleluia. Aí nós fizemos isso, nós declaramos afastamento de tudo aquilo que não está de acordo com a palavra ou com a forma de pensar de Deus. Mas nós fizemos isso não nos aliando a um homem, mas quando nos afastamos de uma forma de pensar, ok? Isso é bom deixar bem claro. Uma forma de pensar destrutiva e corrompida. Nós temos entendido que o Senhor levantou, também outra palavra que nós temos ouvido muito nesse tempo, levantou um Ciro para nós. Quem ouviu isso já? Ninguém ouviu isso? Não é o Ciro Gomes, ok? Vocês estão achando que eu estou falando em nome de político aqui, né? Não. Ei, eu estou falando para você o seguinte: quando Israel em outro tempo andava muito desviada dos caminhos do Senhor, o Senhor levantou um homem e ungiu ele. Sabe como é que era o nome dele? Ciro. Rei da onde? Assíria de novo. Mano, o cara não era crente. Aliás, ele estava botando fogo, descendo a lei em tudo quanto era povo da face da terra. Inclusive em Israel, o Senhor chamava ele de meu ungido. Deus pegou esse homem e colocou ele como um fantoche na mão dele. Esse homem só fazia o que Deus queria para corrigir Israel e botar Israel no caminho certo. Você está entendendo? Nós entendemos que Deus levantou um Ciro para nós nesse tempo. Deixa eu te explicar algo sobre isso. Mas você está falando de política? Não, eu estou te posicionando como igreja. Você precisa entender isso. O candidato eleito, eu não gosto de falar dos nomes, eu vou acabar falando. É porque vai parecer política. O candidato eleito pode ser um Ciro levantado na mão do Senhor. O que eu estou dizendo com isso? Não, Marcelo, mas ele é crente. Calma, irmão, calma aí. A única coisa que nós sabemos é que o Senhor inaugurou um tempo na nação. Isso é um fato. O Senhor inaugurou um tempo na nação. E em tempos específicos Deus levanta pessoas específicas. Talvez nós estivéssemos aqui falando agora com outro candidato estando eleito e ele seria o Ciro do Senhor. Você está entendendo? Porque não depende do posicionamento de coração daquele homem, mas depende do momento em que ele foi levantado. O Senhor levantou um homem num momento. Você está entendendo isso? Então, esse tipo de homem é instrumento na mão de Deus. Nós estamos numa janela de tempo com o favor do Senhor. Ei, o Senhor está soprando um vento sobre a nação. É o vento oriental. Esse vento tem até nome. É o vento leste. Vai fazer sentido para tudo daqui a pouco, aguenta aí. Eu não vou pedir para vocês abrirem não. Eu só vou ler para vocês o que é o vento leste. Oséias 13:15. Ainda que ele viceja, entre os irmãos virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Aí você pensa, o vento do Senhor, então ele vai trazer até maçã com mel. Não, ele fala, o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, estancará e secará a sua nascente, estancará a sua fonte, saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Basta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O vento que está soprando sobre a nação hoje é o do Senhor. O vento do Senhor, ele faz uma coisinha. Ele vem do deserto. Deixa eu te perguntar uma coisa bem óbvia. O vento do deserto é quente ou frio? Avassaladoramente quente. Ele queima e derrete tudo que não é do propósito. O que eu estou te dizendo agora, meu irmão, é que nós vamos entrar
em um tempo de refinamento do Senhor. Agora. Seremos forjados no seu fogo para cumprir uma tarefa específica. O tempo de Elias em Serepta na fornalha foi de 3 anos. O tempo que ele passou em Querite foi de alguns dias. Ou seja, o tempo que nós passamos 2, 3 meses para cá, que nós nos unimos mesmo em oração, foi um tempo de Querite. O próximo tempo que nós vamos passar agora, eu não sei quanto tempo é, meu irmão. Eu sei que é muito mais do que o tempo que a gente passou. Nós vamos passar um tempo de fornalha. É um tempo onde, presta atenção, é para você não se decepcionar. Esse vento que sopra agora é o vento que destrói tudo que não era do propósito. Talvez ele vai destruir alguma coisa nas nossas vidas que não é do propósito. Vamos lembrar de Elias? Ele foi lá para Serepta. No 17:10 fala isso. Ele foi enviado para o meio do território hostil, você já sabe disso. Ele foi enviado para a casa de uma viúva, em um lugar onde se matava crente. Lá em Serepta se matava crentes, ok? Tu é crente, irmão? É crente? Nós estamos num terreno hostil. Nós estamos num terreno hostil. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje nós estamos num terreno hostil. E se você acha que a coisa está feia, eu acho que ela ainda vai dar uma apertada. É bem verdade que esse vento quem está soprando é o Senhor. Mas se nós andarmos em justiça, nada acontecerá conosco. Mas nós vamos ver muita coisa acontecendo ao nosso lado. E eu quero falar mais um pouquinho sobre esse tempo de fornalha, porque ainda é um tempo de forjar. Eu conversava hoje à tarde um pouco, e o profeta Christopher trouxe uma coisa que é muito importante a gente saber. Ele trouxe até um tempo, e eu vou usar o tempo que ele usou. Nós temos 4 anos de governo. O entendimento, isso cabe julgamento, ok? O entendimento é de que nos próximos 2 anos vai ser um tempo de desmonte. Aparentemente nós vamos olhar e falar assim, nós andamos para trás. Só que os próximos 2 anos depois, vai ser uma aceleração tão grande de crescimento e de fartura. O problema é que nós estamos achando que nós vamos entrar nessa aceleração de crescimento e fartura agora. Só que agora nós estamos sendo forjados para a tarefa. Você está entendendo? E vamos lembrar aqui da tarefa, vamos falar disso. Aliás, vamos falar desse tempo. Se hoje você é crente, tem gente de olho em você. Se não antes da eleição, a partir do dia do momento que o presidente foi eleito, e ele fez a primeira aparição pública depois de eleito. Quem lembra o que ele fez? Primeiro ele passou na internet algumas coisas, não foi? O que tinha lá em cima? Uma Bíblia, uma Constituição e um livro de Winston Churchill, que combateu as ideias marxistas na Inglaterra. Ele estava falando, é isso aqui que nós vamos fazer. Ele botou em cima, aquilo era uma mesa profética. Lá atrás dele tinha uma menorá, candelabro de 7 velas. Primeira palavra dele, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Isso aí foi só na internet, foi só para os militantes. Eu vi porque eu estava na Globo News, acabou passando lá. Depois daquilo, entra ele fazendo a entrevista lá da Globo News e o seu discurso. Qual foi o primeiro ato? Oração. Irmão, eu estava vendo a Globo News. Tinha uma repórter muito preparada. Todo mundo conhece. Quando terminou, ela falou assim, muito triste isso que ele fez. O país é laico. Isso dá o tom do que nós estamos passando. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você é crente hoje, não interessa em quem você votou. Você tomou um partido. Teu partido é o do Senhor. E tem gente que está levantando essa bandeira. Então você pode falar o que você quiser. Você pode ficar pensando o que você quiser. Ou você vai negar Yeshua, você vai continuar nesse lugar. Não tem jeito. Você está entendendo? Você automaticamente entrou em um lugar. Irmão, vocês conhecem todo o trecho aí de 1 Reis 17 e parte do 18, inclusive. Eu vou evitar uma longa leitura, eu vou falar rapidamente aqui. Vamos acelerar. Irmãos, ele foi morar na casa da viúva. Nós estamos morando na casa da viúva. Nós hoje moramos na casa da viúva. Somos hóspedes em um ambiente onde se pensa de forma diferente. Nós podemos até ser maioria. Nós conversamos isso hoje à tarde também. Eu digo, uma maioria pode ter pensado
por uma ideologia. Mas não adianta, o nosso país está hoje entregue e calcado a formas de pensar diferentes da do reino de Deus. Esse ambiente é um ambiente hostil. Nós estamos misturados. Ou eu trabalho, ou eu moro, ou eu estudo com gente que pensa como eu, mas também tem gente que não pensa como eu. Professores, alunos universitários, alunos de ensino médio, ensino fundamental, comerciante. A cultura nesse meio no Brasil não é do céu. Se você está nesse lugar, você sabe disso. A cultura não é do céu. O nosso sustento não vem de outro lugar, vem desses lugares. Muitas vezes. Lembra dos corvos? Em 1 Reis 17:14, também não vou ler. Lá diz que na casa da viúva não faltava nem farinha na vasilha e nem óleo na botija. Por quê? Por causa do profeta. Nesse lugar, hoje, só não falta, no país, só não falta farinha e óleo na botija por causa da presença do justo. O nosso país já tinha sido entregue para o anticristo. Eu estou te dizendo, o nosso país já havia sido entregue para o anticristo. Na bacia das almas, como se diz por aí, o Senhor resgatou. Não ache você que fomos nós com a nossa oração que resgatamos. Foi a misericórdia do Senhor. Foi a misericórdia do Senhor, e agora Ele está nos forjando. Agora é a hora da forja. Olha, na casa daquela mulher, o profeta estava lá comendo da comida dela, morando num quartinho em cima da casa que ela havia feito para ele. O filho da mulher morre. O filho dessa geração que nós estamos hoje, os filhos dessa geração estão fadados a morrer. Eu estava falando, meu filho tem 6 anos, né? Ele estuda no colégio particular. Mas os ensinos que são feitos naquele colégio lá também são ensinos contra a cultura do céu. Não, mas meu filho estuda na escola batista, você pode estar pensando. O modo de ensino da escola batista também não é da cultura do céu. Ele pode ser cristão, mas ele não é a cultura do céu. Os professores podem ser cristãos, mas o modo de ensino ainda não é da cultura do céu. Você está entendendo? Ensino médio, faculdade, a forma de pensar é caída. Nós fomos entregues, o Senhor nos resgatou. Agora o Senhor está nos preparando para fazer a tarefa. Os filhos dessa geração talvez morram de uma forma, espiritualmente. Mas quando ele morrer, a viúva ainda vai botar a culpa em você, porque ela botou a culpa no profeta. Mas quando isso acontecer, o profeta, talvez você tenha que dizer: me dá o teu filho para cá, pegar ele no braço, levar para o teu ambiente que é acima desse lugar. Você está entendendo? Levar para o teu ambiente que é acima desse lugar, deitar ele no teu leito, na tua cama, deitar sobre ele e transferir a vida de Yeshua para ele, para que eles vivam. O que eu estou querendo dizer para você, eu vou trocar em miúdos. Tem muita gente que não está concordando com isso, com essa mudança na forma de pensar do país, na forma de atuar no país. E nós estamos nos tornando partidários. O problema agora é o que nós vamos fazer, porque nós vamos ter que amar o filho da viúva. Você está entendendo? Sabe aquele cara que não concorda contigo nesse momento? Parte da fornalha que você vai ter que andar de mão dada com ele. Na hora que ele estiver caindo e morrendo, você vai ter que pegar ele no colo, levar ele, botar no seu leito, cuidar dele, deitar sobre ele e transferir a vida de Jesus para ele. Você está entendendo? O grande desafio não é a gente viver entre nós, irmão. O grande desafio agora é que nós estamos vivendo entre todos que pensam de forma diferente, e nós vamos ter que amá-los e transferir a vida de Jesus para eles. O espírito profético nessa etapa agora, ele tem a função de se dedicar a essa geração morta, dedicar a própria vida, transferindo essa vida, aquela de Apocalipse 19:10. O espírito da profecia é o testemunho de Yeshua. Se somos proféticos, temos essa obrigação. Talvez outros cristãos não, mas nós que somos proféticos temos essa obrigação. Olha, essa experiência que Elias passou em meio a esse tempo de pressão e calor na fornalha, o forjou para a etapa seguinte. E eu vou ser bem rápido nessa etapa. Você lembra que Elias pegou, se entregou para Acabe depois disso, né? Acabou o tempo dele lá. Ele foi e se entregou para Acabe.
falou para Acabe: olha, junta todo o povo de Israel, junta todos os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Acera, e leva para cima do monte. Diante de todo Israel, Baal e os profetas são julgados e ajuizados pelo fogo do Senhor e passados ao fio da espada de Elias. O que preparou ele para essa tarefa foi esse período dentro da casa da viúva. Em 1 Reis 20, 35 a 43, fala de outro profeta, um profeta que aconselhou Acabe numa guerra, trouxe uma palavra do Senhor. Ninguém sabe o nome desses profetas, ninguém sabe o nome deles, mas tem algo que aconteceu com Elias que acho que traumatizou ele. Isso é coisa que a gente precisa levar em consideração. Nesse tempo que ele passou em Querite foi um tempo difícil, mas o tempo que ele passou em Serepta foi muito difícil, e ele ficou atemorizado com Jezabel. E na continuação da história, Deus manda ele ir para o monte dele, para o monte Sinai. E quando chega lá, ele não sobe no monte, ele entra numa caverna. E ele dá uma reclamada: eu estou sozinho aqui, vou morrer nesse troço. Tem mais ninguém para me ajudar, não? O Senhor falou: não, tu não sabe de nada, cara. Eu poupei 7.000. Tem 7.000 meus aí espalhados. Mas faz o seguinte: vai ungir um cara no teu lugar. Irmão, eu quero te perguntar o seguinte. Aliás, eu quero te dizer o seguinte: nós estamos entrando num tempo de fornalha. Se você esperava que nós fôssemos passar um tempo de grande bonança, ainda não é agora. Não está na hora de esmurecer. Agora é hora de ser forjado. Agora é a hora de entender o momento que nós estamos passando. Sinto muito. Eu gostaria muito de trazer uma palavra profética para você aqui agora, nesse lugar, e falar assim: uau, vamos festejar, vamos soltar fogos, outro tipo de fogo. Mas não. Sim, há uma palavra do Senhor, nós entendemos que há uma palavra do Senhor, e eu entendo isso, que nós teremos um tempo perfeito, 7 anos de vacas gordas. Sim, nós teremos. Mas você precisa entender que esses 7 anos de vacas gordas é porque haverão outros 7 anos de vacas magras. Nós precisamos ser forjados, porque nesse tempo, nessa janela de tempo que o Senhor abriu para nós de 4 anos, do favor do Senhor, começa com uma fornalha e termina com um tempo onde outros tipos de homens serão levantados. Você precisa entender que o Senhor vai levantar sim nessa janela de tempo homens como Moisés, que também passou por muita pressão. Ele entrou na presença do Senhor no Sinai, um monte que fumegava, irmão. O monte fumegava. Quando saiu de lá, o povo estava adorando o bezerro. Mas em meio a essa pressão, ele gritou, e de lá saiu uma tribo, que foi a tribo de Levi, uma tribo consagrada ao sacerdócio, um povo separado. Há uma circuncisão acontecendo aí em meio a uma pressão. Então nesse tempo também o Senhor vai levantar homens legisladores do reino. É nesse tempo, depois que Ele nos forjar, nesse próximo período que nós vamos passar. Está em Êxodo 19, a história de Moisés. Nesse tempo também serão levantados guerreiros como Gideão, que na hora de lutar contra os amalequitas, passou por uma grande pressão. Ele se viu com 32.000 homens, mas no final ele tinha 300. O Senhor só deixou 300 ir. Isso é pressão ou não é, irmão? Mas foi com esses 300 homens que ele extirpou os amalequitas. Porque o Senhor vai levantar guerreiros como Gideão nesse tempo, homens forjados na pressão. E nesse tempo também seriam levantados homens como José, administradores dos recursos dos céus, homens que também foram forjados na pressão, numa casa que na época que ele estava vivo tinham 11, né? Porque depois que veio o 12º, nós tínhamos 11 caras, só de homem concorrendo com ele. Os caras não eram moleza. Amarraram o cara, venderam ele. O cara foi parar no Egito, foi acusado de desunhar a mulher foi preso. Ele nem fez isso. Pressão. O cara se tornou o administrador dos recursos de Faraó. Esse foi o cara levantado para gerir recursos nos 7 anos de vacas gordas, que deu recurso para toda a terra, nos 7 anos de vacas magras. Irmãos, entenda, tem palavra boa hoje.
Nós vamos lembrar das palavras boas hoje. Nós somos o Brasil, aquele país que é uma palavra no mundo liberada, que nós seremos celeiro. Olha a palavra celeiro. É agora. Celeiro das nações. É agora. Mas tu acha que nós vamos fazer isso sem antes ser forjado no fogo? Não. Nós vamos ter que dar uma movimentada no céu e abrir o céu de novo, inaugurado pelo fogo do Senhor caindo sobre o altar do Senhor, em frente a profetas de Baal. Nós temos uma tarefa agora. Nós temos uma tarefa de trazer a justiça do Senhor e julgar falsos deuses na nossa nação. Tem um principado que foi removido do governo da nação. Nesse lugar, o céu foi fechado para a movimentação do inimigo, irmão. Sabe quem é que vai trazer fogo do céu agora, para inaugurar a movimentação verdadeira do Senhor sobre a terra, sobre a nossa nação, a nossa terra? É a igreja. É nós, mano. Mas nós não podemos nos acovardar, como Elias fez. Sim, é um homem de Deus, mas nós não vamos entrar em caverna. Nós não vamos fugir da tarefa. Nós não vamos sair da casa da viúva sem antes terminar a tarefa. E se o filho dela morrer, nós vamos deitar sobre ele e trazer vida. A vida de Yeshua. Você está me entendendo, irmão? Dá um salve aí para eu saber que você está vivo. Aleluia. Sim. Mas ainda sobre o contexto, nós temos 4 anos. O que muda no país em 4 anos? Se não for a aceleração que o Senhor trará. Mas ainda assim é nesse tempo que nós vamos forjar homens preparados para assumir a próxima etapa. Haverá uma próxima etapa. Homens administradores que vão construir estruturas de celeiros para abrigar a abundância que o Senhor vai mandar sobre o Brasil. Irmãos, entenda, nós somos chamados nesse tempo para sermos forjados e entender e aprender do céu como construir uma estrutura que vai armazenar alimento para toda a terra. Todas as nações virão buscar alimento nesses celeiros. Eu estou falando disso, essa palavra profética, mas antes de falar, nós costumamos trazer só as palavras boas, né? Nós vamos ter que passar pelo fogo. Eu podia ter pego várias histórias da Bíblia para falar sobre isso. Muitos homens passaram literalmente pelo fogo, cova de leão, e aí vai. Mas existia uma tarefa aqui em Elias, que era a tarefa de julgar Baal e os falsos deuses, os falsos profetas, desculpe. Essa é a tarefa que nós temos pela frente. Estamos sendo forjados para isso. Nós precisamos compreender que para que haja refinamento tem que haver fogo e calor. Vai haver fogo e calor. Vai haver fogo e calor. Se prepara, porque eu te envio para Serepta. É o que o Senhor diz hoje. Nós estamos entrando em Serepta, na fornalha. Mas nós não fugiremos dos olhos do Senhor que estão sobre nós nesses dias. Nós não fugiremos, nós não nos acovardaremos. Você compreende essa tarefa, irmão? Você recebe essa palavra como uma palavra para esse dia? O Senhor está levantando as fileiras. O Senhor está levantando as fileiras. Você foi circuncidado para esse tempo. Ei, eu não estou falando aqui de quem tem 40 anos, 45, 50. Eu estou falando de você que tem 16, 15, 14, 13, 12, 18. Você é o Elias, cara. É você. Eu estou falando para você. O Senhor está mandando essa mensagem para você. Não é para você assistir. É você que vai agir quando o Senhor mandar. É você que não vai se acovardar quando você vê na tua escola uma ideia contra os pensamentos do Senhor sendo levantada.
e você vai ficar sem resposta e pensar: é assim mesmo. Não. Nós vamos ter que tomar posicionamento de justiça de acordo com a palavra. É claro que isso pressupõe um tempo de conhecimento da palavra, então é agora. Lembra que a gente falava aqui meses atrás eu vim aqui, nós falamos sobre isso. Não sei quantos lembram. Esse é um tempo sentado no seu quarto, pegar a palavra e comer ela com farinha, passar ela em você assim igual sabão, comer página da Bíblia. Eu falei disso aqui. Se tu não fez, vai ficar mais apertado, porque agora é a hora que você vai pegar aquilo que tu aprendeu e vai bradar, porque a movimentação do inimigo vai parar na nação, para que a gente chegue no cumprimento daquela profecia que seremos o celeiro das nações. Nós estamos sendo forjados no fogo. Quantos aqui aceitam ir para Serepta? Amém?